Opa, e aí duelista Lipe, tamo de volta e é a minha vez. O título Rei dos Jogos é com certeza a maior das alcunhas que pode ser dada a qualquer duelista dentro do anime de Yu-Gi-Oh! E não é pra menos que quem conquista esse título é um duelista extremamente poderoso. Eu tô dizendo óbvio aqui, mas parece que a fandom não parece dar muita importância pra isso. E nesse vídeo vamos conhecer todos os reis dos jogos conhecidos de cada era, explicar um pouco sobre esse título e, claro, vou dizer qual, na minha opinião, é o rei mais poderoso. Antes, claro, eu tenho que te agradecer por você ter clicado no gostei e se inscrito aqui no canal. Acredite quando eu digo, você já fez parte da construção do maior canal de Yu-Gi-Oh! Do Brasil. Agora coloque seu fone de ouvido, põe esse vídeo em tela cheia e aí vem conhecer todos os reis dos jogos de Yu-Gi-Oh! Antes, quando e como alguém se torna um rei dos jogos? A primeira vez que sabemos essa alcunha foi lá no arco dos Reinos dos Duelistas, e desde então, várias vezes, esse título vem sendo mencionado, às vezes de formas diferentes, mas sempre uma coisa é necessária para obtê-lo: força. Não é à toa que todos os reis conhecidos, por obrigação, são ou estão entre os duelistas mais fortes do seu tempo e, quem sabe, de seus mundos. Você vai entender, mas indo para questões mais técnicas, nós conhecemos 7 eventos que oficialmente dão o título de Rei dos Jogos aos seus vencedores: o Reino dos Duelistas, a Batalha da Cidade, o KC Grand Prix, a Copa da Fortuna, o Carnaval Mundial de Duelos, a Taça da Amizade e o torneio Rush Duel. Mas é claro que tem outros torneios e ocasiões que dão indiretamente o título de Rei dos Jogos aos seus competidores. E sinceramente, isso torna ainda mais vago essa alcunha. Tanto que, se tu prestar atenção, todas as eras de Yu-Gi-Oh! Tiveram seus Reis dos Jogos, mesmo que não anunciados. E vamos listá-los então, começando com os reis oficiais, vamos dizer assim. E claro, o primeiro de todos, e o que tem a maior legião de fanboys de todos os animes, Atem, o famoso Yami Yugi. Depois de vencer o Reino dos Duelistas, a Batalha das Cidades e o KC Grand Prix, o Yami com certeza se consolidou como o maior rei dos jogos de todos os tempos. Yami Yugi é, na verdade, o espírito do Atem, o antigo faraó que se sacrificou para acelerar o demônio Zorak. No seu auge, se considerarmos habilidades, baralhos, seus feitos e seus poderes, Yami Yugi foi, durante a sua era, o duelista mais forte vivo. E claro, não dá para falar da força do Yami sem mencionar os deuses egípcios, que fizeram do seu baralho o baralho mais poderoso da história. Até mesmo hoje, não existe um baralho dentro do anime que chegue perto da força completamente esmagadora que o deck do Yami tinha no seu auge. Muito disso é graças aos deuses egípcios. Se tu quer um exemplo da força máxima do Yami, basta lembrar que Jaden, outro monstro, usou toda a sua força e invocou as suas fusões mais poderosas para que só então o Yami decidisse duelar com ele. E, sinceramente, o Slifer não é nem de longe o deus egípcio mais forte, e eu acredito piamente que só ele tenha derrotado o Jaden. Yugimoto, partindo para o Yugimoto, que conquistou o título depois de derrotar o Yami da batalha cerimonial. É normal que a fandom despreze a força do Yugi, mas o que a maioria esquece é que o Yugi derrotou 3 deuses de uma única vez, além de ter vencido o Rei dos Jogos no seu ápice da sua força, com todas as suas memórias e poderes. Cara, o Yami estava controlando o baralho com a vontade, dando ali um exemplo claro do que é o famigerado coração das cartas. E mesmo assim, o Yugi venceu. E se não bastasse, muitos usam a chegada do Yami em O Lado Negro das Dimensões como a justificativa da superioridade do Atem. Mas estamos falando de magia, gente. O Atem claramente está usando magia ali. A carta até brilha. É sim um feito muito notável, mas chega a ser até ignorante usar essa puxada de cartas como um argumento superior ao Yugi derrotando 3 deuses de uma única vez. Então sim, o Yugi é o rei dos jogos. O curioso é que, mesmo depois de anos da sua aposentadoria, o Yugi ainda tinha o título de rei em Yu-Gi-Oh! GX, fora que a fama dele se estendeu até Yu-Gi-Oh! 5DS. Vocês lembram do Jack falando sobre ele, né? O D. Agora em Yu-Gi-Oh! GX, mesmo que nunca mencionado como rei dos jogos, o D foi o campeão mundial da Liga Pro por 10 anos, cara, 10 anos. Claro que eu tenho que dizer que o Yugi, mesmo em Yu-Gi-Oh! GX, ainda é o rei. Mas se a Pro Liga era o maior torneio da era GX, o D foi sim um equivalente ao rei dos jogos da sua época. Sobre a sua força, mesmo sendo um duelista muito forte, o que tornava ele tão, mas tão poderoso era o Herói do Destino Plasma, a sua carta mais forte. O Aster só o derrotou, pois ele tinha uma carta específica para derrotar o Plasma, o que só mostra como o D era de fato merecedor do título de rei, mesmo que ele nunca tenha recebido. Koyo Hibiki. Se estamos falando da Pro Liga, vamos falar, óbvio, de Koyo Hibiki, o
campeão mundial da Pro Liga no mangá de Yu-Gi-Oh! GX, e a inspiração do Jaden Yuki. Com seus Omni-heróis elementares, Koyo se tornou campeão mundial da Liga Pro, mas acabou tendo um encontro ali com a Tragoedia, o que o deixou hospitalizado. Foi nessa época que ele ensinou ao Jaden tudo sobre duelo de monstros, e depois do seu último duelo, o Koyo entregou o seu baralho e a sua jaqueta vermelha para o Jaden, antes de acabar em coma. Cara, a história do Koyo e do Jaden é muito foda. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre ela, mas para esse vídeo aqui, lembre-se que mesmo ele não tendo sido dito como rei, ele merece estar nessa lista. Jack Atlas. Agora indo para Yu-Gi-Oh! 5DS, temos o Jack Atlas, o rei de Neodomino. Não se sabe como, ou mesmo quando, o Jack obteve o título, mas ele o manteve invicto por mais de 140 duelos. 140 duelos. Ok, tem uma pegadinha aí, mas o Jack junto do Rook são os duelistas que mais se orgulham do título. E no caso do Jack faz muito mais sentido. Pô, 140 duelos invicto. O Jack tem todos os pré-requisitos para ser um rei: força, vontade e um baralho poderoso. E no final do 5DS, eu aposto que o Jack recuperou seu título de rei. Yusei Fudo. Após derrotar o Jack na Copa da Fortuna, o Yusei se tornou rei dos jogos da era 5DS. O Yusei dispensa a apresentação, né? Com certeza ele é um duelista mais que apto pro título, especialmente pela sua ligação com seu baralho. Mesmo no final da série, sem os poderes do Dragão Vermelho, o Yusei ainda tinha os poderes da Clear Mind, o que já era um grande diferencial. Um bom ponto para se falar do Yusei é que, diferente dos outros reis, ele compensava a sua falta de um poder bruto, a falta de um baralho poderoso ou de feitos de peso, com um intelecto genial, sendo um rei dos jogos muito mais tático e estratégico do que os seus antecessores. Larga o preconceito com as motinhas do 5DS e vai lá assistir. Te garanto que no 5º episódio o anime já vai te fisgar. Tsukumo Yuma. Não, na moral, mano. Na moral, eu vim até aqui, entendeu? Quando o assunto é desprezo da fandom, o Yuma é o rei do ódio. Mas pasmem, o Yuma também foi o rei dos jogos da sua época. Ok, tem um detalhezinho aí que vamos trocar uma ideia daqui a pouco. Depois de vencer o Carnaval de Duelos, que contava com mais de 10 mil participantes, sim, 10 mil, ele se tornou campeão mundial de duelos. Uma variante ali do título de rei. Mesmo que o Yuma tenha bastante haters, fato é que ele quase, ênfase no quase foi o rei dos jogos mais poderoso da obra. A metade do Astral derrotou o duelista mais poderoso do universo, literalmente no full power. Ele derrotou o Astral. E não se engane, Yuma é sim digno do título de rei. Só que aí entra a pegadinha. Apesar do Yuma ser publicamente o campeão de duelos, o verdadeiro rei é o Kaito. Kaito Tenjo. Depois de derrotar o Yuma em seu 3º duelo, o Kaito, tecnicamente, se tornou o rei dos jogos da Era Zeal. E se segura agora, o Kaito não foi derrotado nenhuma única vez após receber o título, o que segue aquela regra imposta pelo Kaiba e pelo Jack, de que o rei deve ser invicto. O Kaito não tem o poder bruto do Yuma, ou o baralho ridículo de forte como o do Yami, mas a sua experiência e o seu treinamento como caçador de números com certeza compensa isso muito bem. Cara, esse desgraçado peitou e venceu o ignorante do Misael, um duelista tipo top tier. Não preciso dizer que esse feito já diz muito sobre o Kaito, fora que ele tem a melhor entrada da história de Yu-Gi-Oh! Jack e Yuya. Já em Arc 5 temos outra versão do Jack Atlas, que também se tornou rei por 3 anos. É o Jack, né? O rei combina com ele. Mas foi até a chegada do Yuya, que depois de derrotá-lo, se tornou o rei de Neodomino. O que mais choca é que o Yuya derrotou o Jack não uma, mas 2 vezes, o que só reforça sua força como rei. E não é pra menos, né? Vindo de um fragmento dos arcos. Se o Yuma é poder bruto e o Yami tem o baralho mais poderoso, o Yuya tem a sua versatilidade. Poucos foram os momentos em que esse moleque aqui não se adaptou ao seu adversário, o Rook. Agora indo pra Sevens, sim, temos o rei dos jogos Sevens, que é o Tatsuhisa Kamijo, ou o Rook. Esse moleque é muito da hora. Ok, a gente não leva muito a sério o título de rei dado pela Goha, mas oficialmente o Rook detém o título de rei, mesmo que se a gente seguir a regra do Kaiba e do Jack, o rei atualmente é o Yuga. Mas sinceramente, eu acho que o Rook tem muito para evoluir ainda. Para ser realmente sincero com você, na era Sevens, eu acredito que o único duelista que realmente tem um poder para ser um rei é o Watts. E sim, eu espero muito desse personagem. Agora, antes da gente ir para personagens que ficaram implícitos como reis, os reis não oficiais, vamos dizer assim, vale algumas menções honrosas, como o Rafael, que seguimos a regra do Kaiba, ele foi o rei dos jogos por um curto período de tempo, até que o Yami fosse lá e recuperasse o título. E também temos o 4, que foi o campeão de duelos da Ásia, algo semelhante com o Yugi até o Grand Prix. E a última menção é o Kiryu, que mesmo com aquela pataquada de moto quebrando, a gente sabe que ele derrotou
Yusei, meio que ficando com o título até a sua derrota. E agora temos dois personagens que dividem a mesma alcunha, os Hao Jaden e Hao Zar, que pelo menos o último ficou muito implícito como o rei dos jogos da sua dimensão. Sobre o Rei Supremo da Era GX, ignore qualquer um que despreza a força desse personagem. Ele é facilmente um dos 5 personagens mais fortes e, por que não, mais apelões de Yu-Gi-Oh! GX. O cara simplesmente tomou na força bruta a sua dimensão e as outras dimensões vizinhas. A sua chegada era prevista milhares de anos antes e mesmo o Jin, o portador da única coisa capaz de vencê-lo, foi derrotado. Já Zark, como contado no episódio 126 de Yu-Gi-Oh! Arc 5, um duelista comum, no final da sua ascensão, se tornou campeão mundial de duelos, o que foi seguido da sua loucura, gerando o massacre da dimensão original. Existem muitos mistérios em torno do Zark, a gente viu muito pouco dele, e é talvez isso que torne ele no rei mais interessante de todos, pois a gente sempre vai querer saber qual é a sua trajetória e como ele se tornou o maior duelista do seu mundo. E esses são todos os reis dos jogos conhecidos até então. E se faltou algum, deixa aí nos comentários. E bom, duelista, espero que tenha gostado do vídeo. Te agradeço por estar inscrito aqui no canal. E no mais é isso, duelista, é a sua vez.